Decorreu no dia 13 de maio, na Escola Secundária de Latino Coelho, escola sede do Agrupamento de Escolas Latino Coelho Lamego, a sessão de encerramento da Semana da Europa 2016, que contou com a presença do Sr. Deputado Europeu, Fernando Ruas, do Sr. Coronel Comandante do Regimento de Transmissões e antigo aluno, Carlos Ribeiro, do Sr. Delegado Regional do Norte da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, José Mesquita, e do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Francisco Lopes. A iniciar os trabalhos, alunos do 6º ano da Escola Básica de Lamego entoaram o Hino da Europa. De seguida, foram apresentadas as diversas atividades que decorreram ao longo dessa semana. O diretor do agrupamento pronunciou-se sobre aspectos referentes à União Europeia. Estamos aqui para comemorar os 30 anos da integração de Portugal na União Europeia, pois foi o 1 de janeiro de 1986 que a bandeira portuguesa foi içada pela primeira vez na sede da União Europeia, em Bruxelas. São já 3 décadas sob a divisa unida na diversidade, que demonstram que agir em comum sobre questões de interesse comum constitui uma mais-valia. Lembrar também que, no próximo dia 29 de maio, faz 30 anos que a bandeira da União Europeia, uma bandeira comum, azul, com 12 estrelas que simbolizam a paz, a solidariedade e a unidade, foi hasteada pela primeira vez nos edifícios comunitários em Bruxelas. Promoveram-se múltiplas atividades resultando dos trabalhos interdisciplinares concebidos no âmbito do projeto Erasmus+, formar e inovar na dimensão europeia, trabalhos esses que vamos ter oportunidade de ver no fim desta sessão. Na verdade, se o nosso país não estivesse integrado no espaço comunitário, não teríamos tido a oportunidade de trazer para o nosso agrupamento o projeto Erasmus+. Um projeto promotor de trabalho colaborativo entre professores de diferentes disciplinas e de diferentes ciclos, do pré-escolar ao ensino secundário, gerador de práticas de reflexão e de novas estratégias de ensino-aprendizagem. Referiu ainda alguns constrangimentos que a Escola Secundária de Latino Coelho vive atualmente. Dado que somos ambiciosos, queremos mais e melhor para o nosso agrupamento, mais em particular para esta escola, designadamente as obras de requalificação deste edifício. De notar que a Escola Secundária Latino Coelho nunca mereceu por parte da tutela obras de intervenção de fundo, havendo simplesmente abordagens superficiais e apenas para fazer face a necessidades concretas muito específicas. As instalações escolares não respondem às exigências dos novos padrões e modelos pedagógicos, pois, por um lado, instalações degradadas, e, por outro, a ausência do plano tecnológico de educação criam desigualdade, e sublinho, criam desigualdade, nos processos de ensino-aprendizagem e barreira à integração dos nossos alunos na sociedade do conhecimento, dificultando as metas almejadas no nosso projeto educativo. O Sr. Delegado Regional começou por salientar a coragem dos professores que participaram no Erasmus+. A gente candidatar-se a projetos desta dimensão põe-nos em dois níveis. O primeiro é que temos vontade de conhecer outras comunidades, outros modelos, outros processos, outras gentes, outros costumes, e isso dá-nos aquilo que é essencial para o ato educativo, que é a abertura para outras coisas. Estarmos receptivos a receber aquilo que os outros também têm para oferecer e, sobretudo, desenvolver um processo que hoje é essencial na educação, que é a interação. Agora, a palavra da moda é a rede. E quando a gente tem o arrojo de se atirar para cima destes projetos, em primeiro lugar revela qualidade, porque, como se disse aqui, o Sr. Diretor muito bem o disse, num conjunto de 150 escolas, 26 foram selecionadas, e Lamego está no meio delas, e portanto isto representa qualidade. E depois porque levarmos a nossa experiência a outras escolas às vezes é um grande desafio. Aludiu também à importância de existirem boas condições para desenvolver o processo de ensino e aprendizagem. Que o interior não é menos do que o litoral. No interior há gente boa, há gente inteligente, há gente trabalhadora, há gente dinâmica. E quando me dizem que este estabelecimento de ensino conseguimos ter alunos na medicina,
Fico contente, como é evidente, mas não fico admirado. Compreendo o senhor diretor quando me diz que precisa de uma escola requalificada com obras, claro. O conforto é essencial para uma aprendizagem harmoniosa, mas não é fundamental. É importante, importantíssimo, mas não é fundamental. Senhor diretor, percebi as suas palavras. Eu próprio fiquei muito contente quando fui nomeado para este cargo e vi que a Escola de Lamego estava mapeada com 4 milhões de euros. O Sr. Presidente da Câmara falou-nos sobre a Europa. Vemos, em alguns confrontos que temos no nosso espaço europeu, o confronto entre os países do Sul e do Centro e do Norte da Europa, ou cá dentro o confronto entre o litoral e o interior, ou também a nível europeu a dicotomia entre o rural e o urbano, que são tendências que, apesar de tudo o que tem sido feito para as combater, se estão a acentuar, e pensamos que somos uma região, ou que somos uma comunidade, ou que somos uma área muito diversa, com grande injustiça, com grande desigualdade, com grandes problemas. E esquecemos-nos que o verdadeiro confronto civilizacional não está aqui, está noutras realidades que hoje estão tão evidentes e que nos entram pela casa fora, nomeadamente nas notícias de televisão, de outras culturas e de outros espaços, onde o essencial das nossas regras, dos nossos princípios, dos nossos valores, da liberdade, da democracia, da igualdade, do acesso a um conjunto de serviços que nós conseguimos prestar à nossa população e que lhes dá uma qualidade de vida, de que nos queixamos muito, mas que é superior claramente à que se usufrui em qualquer outro espaço deste planeta onde nós vivemos. Isto deve-se, em grande parte, também, e nos últimos 50 anos, talvez, à União Europeia e ao processo de construção europeia. A Europa das Nações está a dar lugar à Europa das regiões. A Latino Coelho tem, de um conjunto de 13 milhões e meio de euros que estão previstos para a Comunidade Intermunicipal do Douro, para 6 escolas, 4 milhões de euros. É um valor que ainda pode ser revisto. Deixou também algumas informações satisfatórias para a comunidade educativa. Temos que encontrar uma formulação com o Governo que permita que a Câmara Municipal de Lamego seja o dono de obra e possa intervir nesta escola, que é uma escola do Ministério da Educação e não da Câmara Municipal, contrariamente ao que acontece com os centros escolares de primeiro ciclo. E esta é apenas a questão que neste momento está a adiar um investimento que é absolutamente necessário nesta escola. Eu diria até que é um milagre uma escola com cerca de 80 anos estar em tão boas condições, estar perfeitamente utilizável, mas que tem lacunas que urge suprir, quer do ponto de vista da infraestrutura física do edifício, quer também do plano tecnológico, que é hoje indispensável. Nesta sessão, em que o tema principal foi a Europa, refletimos sobre os 30 anos de integração de Portugal na União Europeia. Aludiu-se ao que já conquistamos e questionou-se o nosso futuro no espaço europeu. O coronel e antigo aluno Carlos Ribeiro abordou o tema Europa na perspectiva dos dias turbulentos que se vivem atualmente. As minhas primeiras palavras para agradecer ao Sr. Diretor do agrupamento de escolas Latino Coelho de Lamego, uma das minhas escolas, mas assistimos, e também por via da Europa, por via de fundos que nos chegaram, desenvolvemos drasticamente o país. O país é completamente diferente do que temos em 2016, é completamente diferente do que tínhamos em 86. E esta nossa entrada para a União Europeia também a isso levou. Depois, o nível de vida, o nível e bem-estar das pessoas, pese embora estes últimos anos vivemos um pouco num sufoco por causa das crises, mas não há dúvida que estamos muito melhor. Neste momento discute-se muito a questão da saída ou não do Reino Unido, mas relembro que o ano passado uma das discussões era com a Catalunha.
Como é que vamos lidar depois com esta situação? A União Europeia fica com certeza fragilizada, ficará de certeza. Nós temos um grande potencial e devemos utilizá-lo para reforçar a nossa posição na Europa. A União Europeia, estamos no bom caminho, temos é que fazer melhor. Não tenhamos dúvida, eu dizia há pouco, foi uma excelente aposta e era impensável agora voltarmos atrás. Era impensável, portanto, estamos bem na União Europeia e temos é que reforçar a nossa posição, manter o que já fazemos bem e reforçar. Aos nossos alunos deixou um pedido. Vocês são jovens, são estudantes. A vossa missão aqui, e é para isso que os professores cá estão, é estudar, é preparar-se para o futuro, porque vocês é que vão, em breve, tomar as rédeas deste país, nas várias áreas, no ensino, na parte militar, na parte política, nas diversas áreas. E quanto melhor forem preparados, melhor fazem. De seguida, tomou a palavra o Sr. Deputado Europeu, Fernando Ruas. Mas queria começar por agradecer este convite e também por enfatizar a importância deste evento. A Europa, quando começou, era assim. Bastava a empregada, que está aqui, perguntar se queria um café e toda a gente dizia a mesma coisa. Oui, merci. E toda a gente falava francês, era uma comunidade com 6 Estados e tudo corria bem, facilmente. Eu costumo dizer que é a mesma coisa que preparar um pequeno barco de recreio. É fácil. Quando nós arranjamos um barco maior, quando preparamos um cruzeiro, ficamos nesta situação. Quando a senhora pergunta o que é que querem, um diz que quer um café bem tirado, outro diz que quer um expresso, outro diz que quer um tea, um chá, não sei quantos, e até há um que diz que quer vodka. Isto é uma confusão enorme. Isto significa que para gerirmos este espaço é preciso uma atenção diferente. Mas, cuidado, fomos nós que quisemos. E, portanto, nós temos que suportar este tipo de organização. E porquê? A Europa tem, como já foi dito aqui por o Sr. Tenente-Coronel, a Europa tem no seu código genético o alargamento. O alargamento europeu é algo que está no código genético da União Europeia. Nós começámos com 6 Estados e vejam que estamos neste momento a 28. Mas fomos nós que quisemos. E ainda bem. Eu diria que o limite da Europa, da União Europeia, há de ser, em tese, o limite da Europa. Nós somos, neste momento, 500 milhões de habitantes neste espaço europeu. Correspondem apenas a 7% da população mundial. 7% da população mundial. Este 7% temos 22% do PIB mundial. E isso era importante, mas mais importante é que dispomos de 50% das despesas sociais. E sabem o que é que isto quer dizer? Nós gastamos tanto os 7% como o resto do mundo na educação, na saúde, no ambiente, etc, etc. E, portanto, dizer que não se quer este espaço... Alguém me perguntava aqui há tempos, mas acha que Portugal alguma vez faz um referendo para ver se quer sair da União Europeia? Eu disse, pode fazer. Mas, para mim, isso equivale a alguém perguntar a um grupo de adeptos, eventualmente amanhã, à porta do Estádio da Luz, às pessoas, à hora do estádio, que vão ver o jogo. Se calhar, penso eu que a resposta há de ser, maioritariamente, sim. As pessoas fazem confusão entre o que são as instituições europeias. Às vezes perguntavam-me, agora não, mas logo no início, também foi por pouco tempo, perguntavam, mas tem lá visto, está ao pé do Durão Barroso? Não, as instituições europeias têm funções diferentes e são diferentes. Aliás, há muita gente que confunde até o Conselho Europeu com o Conselho da Europa. E eu gostaria que não houvesse nenhuma confusão. O Parlamento Europeu é, de facto, a instituição mais importante da União Europeia, é a única que é eleita por sufrágio direto e universal dos cidadãos. Depois temos o Conselho Europeu, este que é formado por chefes de governo e chefes de Estado, que tem um presidente, o presidente Tusk. Depois temos o Conselho da União Europeia. Este Conselho da União Europeia reúne, digamos, setorialmente e é formado por os representantes dos países de acordo com o tema que está em discussão.
Já foi dito aqui, quando o professor Nuno fez a minha apresentação, de que eu pertenço à Comissão do Desenvolvimento Regional e à Comissão do Comércio Internacional e só podia pertencer à Comissão de Desenvolvimento Regional. Já falei disso, eu sou, por formação e por vivência anterior, um autarca, continuo com as costelas todas da autarca e, portanto, só podia pertencer a uma comissão que tratasse do desenvolvimento regional. A Europa tem países contribuintes e países beneficiários. Há países que pagam para os outros terem alguma ajuda ao desenvolvimento. E Portugal está naqueles que recebem. Nós somos um país beneficiário da União Europeia e não recebemos tão pouco quanto isso. É bom que nós tenhamos esta consciência. Nós, neste momento, recebemos 11 milhões de euros por dia. Por dia. Portanto, é bom que tenham esta consciência, porque, de vez em quando, ouvimos algumas pessoas, pretensamente bem informadas, nós também pagamos para a União Europeia. Não pagam nada. Nós contribuímos para o orçamento da União Europeia, mas depois recebemos muito mais do que aquilo que lá damos. E por isso é que há países que contribuem e países que, naturalmente, recebem. Ó senhor deputado, então, mas uns pagam e outros recebem, mas porquê? Então, mas é assim, porquê é que uns pagam? Porquê é que Portugal só recebe e há outros que pagam? Porquê é que a Alemanha paga? Porquê é que a França paga? E eu perguntei-lhe, olha, eu não tinha resposta naquela altura, mas disse, olha, que marca é o carro do teu pai? Tem um Audi. Olha, já estás a pagar. E, portanto, é bom que a gente saiba como é que isto funciona. Os países, naturalmente, que nos ajudam para nós aumentarmos o nosso desenvolvimento, enquanto nós andarmos a dormir, ou enquanto nós não fizermos o nosso trabalho, eles vêm cá buscar o dinheiro que, entretanto, contribuíram. E vêm os alemães, porque nos vendem os Volkswagens, os BMWs e os Audis, e vêm os franceses porque vendem os Renaults e os tal, e vêm os italianos porque vendem as máquinas para os têxteis, para não sei o quê. E, portanto, o que é que nós temos a fazer? É aproveitar estas contribuições para irmos aumentando o nosso processo de desenvolvimento, de modo a que precisemos menos, cada vez menos, daquilo que vem da União Europeia. Nós estamos na União Europeia e uma das políticas mais importantes é a política do desenvolvimento regional, aquilo que nós chamamos a política de coesão. E, portanto, eu gostaria de começar por vos dizer, até aproveitando o facto de estarmos numa bela cidade interior, como a minha, dizer-vos o seguinte: nós somos, de facto, a Europa das regiões, mas temos também que ter consciência onde é que estamos. Onde é que estamos? A Europa está dividida em regiões e nós temos, digamos, esta fatalidade de estar integrados numa das regiões mais pobres da Europa. Quando fui autarca, sempre que pude, levantei a voz para dizer que não. Nós somos do interior, mas não somos burros. Aliás, usava também muito a expressão que o caminho para Lisboa, a distância era igual à distância de Lisboa para Viseu. Às vezes não parecia, porque eram as vezes que nós éramos obrigados a ir a Lisboa. E estou-vos a dizer isto por uma razão. É que quem mais tem ganho com a política de coesão são as regiões que já não pertencem à coesão. Quer dizer, Portugal é um país da coesão, que significa que está ainda abaixo do rendimento médio da comunidade. Nós damos ao luxo, e bem, de chegar à União Europeia e dizer, calma lá, nós não queremos países tão ricos como a Alemanha e países tão pobres como a Letónia. Pronto. E cá dentro permitimos-nos fazer o contrário. Isto é, na União Europeia falamos grosso e dizemos queremos o mesmo nível de vida da França, da Alemanha, de outros países nórdicos. Pois em Portugal permitimos que haja um país com duas cabeças enormes, curiosamente nos últimos tempos uma tem crescido mais que a outra, e depois com um corpo raquítico. O alargamento da União Europeia não se faz mais para o Ocidente. Não há. Já não há. Já não há nenhum país no Ocidente. Os últimos países do Ocidente já fazem parte da União Europeia. Portugal, a Inglaterra, a Irlanda já fazem parte da União Europeia. Portanto, só se podemos alargar para leste. Não há mais nenhuma hipótese. À medida que nos alarguemos para leste, cada vez vamos ficando mais periféricos. Portanto, a única forma de recentrar o país é eventualmente fazermos um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Com certeza, estando com muita atenção, nomeadamente a uma coisa que vos diz respeito aqui, as chamadas denominações geográficas, as denominações de origem, mas tendo atenção a isso, mas não tendo medo de fazer um acordo de comércio com os Estados Unidos. São as duas economias mais desenvolvidas do mundo.
E a única forma de nós passarmos a importância comercial para o Atlântico é fazer um tratado com estes dois blocos. Muitas pessoas presentes da minha geração que se lembram de um sketch muito curioso do Raul Solnado, fazia de Fritz, um alemão que veio a Portugal e às tantas dizia que saiu de Lisboa para o Porto, apanhou a autoestrada até Vila Franca, depois enganou-se e só voltou a apanhar nos Carvalhos. É que não havia mais nenhuma. É que só havia autoestrada de Lisboa até Vila Franca de Xira e depois havia dos Carvalhos ao Porto. Essa era a autoestrada que nós tínhamos antes. Em 86, na data da nossa integração, nós tínhamos apenas 196 km de autoestrada. Eram mais do que aquelas que o Fritz encontrou quando cá veio. Mas eram ainda poucos. Hoje temos, em maio de 2015, é a última referência que eu tenho, 3.137 km de autoestrada. Mas na saúde eu acho este é, digamos, aquilo que é mais entusiasmante. Em 86, das jovens que davam à luz, em 1000 morriam 15, quase 16 crianças. Bem, neste momento ainda são 3, mas reduzimos e de que maneira esta mortalidade infantil, que é um dos indicadores mais importantes do nível de desenvolvimento. Na educação, vejam como é que era a taxa de escolarização do ensino secundário. Em 90 tínhamos apenas 28% da população escolarizada, hoje já temos 74%, também com os licenciados. Em 98 apenas 6,1% dos portugueses eram licenciados, em 2015 temos 17% e, portanto, quase que triplicou. O que é que nós temos que exigir? É que este país, que recebe os 11 milhões de euros por dia, os distribua de forma a que no interior tenhamos também as nossas condições. Este é que tem que ser o caminho. Nós temos que exigir, mas propositadamente decidi continuar a viver no interior. Exatamente para que Bruxelas, ou para tentar levar a Bruxelas uma voz do interior, para que Bruxelas perceba de uma vez por todas que há regiões, como aquelas que nós abordámos, que ainda precisam muito e muito de ajuda. E também para que nós percebamos aqui a importância da União Europeia e que, eventualmente, estejamos orgulhosos do que fomos construindo, mas, ao mesmo tempo, fazermos os possíveis para continuar nesta senda de desenvolvimento, de modo a aproximar-nos das regiões mais desenvolvidas da Europa. A fechar esta sessão, ouviu-se o hino do Liceu interpretado pela tuna de alunos finalistas do 12º ano de escolaridade.